em um culto evangelístico e por isso nós não podemos sair daqui sem ter aprendido um pouco mais sobre um estilo de vida que expresse o nosso Jesus. Amém. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia e irmos para o ministério da palavra, eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que eu vi essa semana e que me chamou bastante atenção. Em 2017, o IBGE soltou uma pesquisa onde 29% da população brasileira se considerava ser evangélica. Porém, o mais interessante é que haviam, dentro dessa categoria de evangélicos, haviam dois tipos de crentes: os evangélicos praticantes e os evangélicos não praticantes. E segundo os dados desta pesquisa, mais de 4 milhões de pessoas se identificaram como evangélicos não praticantes. Ou seja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que não praticam a sua fé. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Abram a Bíblia, por favor, em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6, na versão Almeida Revisada Corrigida. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo escreveu esse texto para a igreja de Colosso, e através deste texto, o apóstolo quer nos ensinar que receber Jesus é bem diferente de andar com Jesus. E existem muitas pessoas recebendo Jesus. O IBGE nos provou isso, já que aproximadamente 60 milhões de brasileiros consideram ter recebido o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Mas ao mesmo tempo em que vemos esse grande número de pessoas confessando ter Jesus em suas vidas, um número de aproximadamente 4 milhões de brasileiros também se revelaram ser evangélicos, porém não praticantes. E essa informação, irmãos, precisa mexer com a igreja e nos deixar, no mínimo, intrigados e também envergonhados. Sabe por quê, irmãos? Porque todo cristão verdadeiro, ele deveria considerar ser impossível ser evangélico, mas não conseguir viver o evangelho. As pessoas que consideram evangélicas, mas não praticantes, são pessoas que, no mínimo, vivem uma contradição, porque elas dizem: eu creio no evangelho, mas eu não vivo aquilo em que eu creio. E agora eu te pergunto: que vantagem há em somente crer, já que a Bíblia diz que crer até os demônios creem? A palavra de Deus é muito clara para nós. Assim como você recebeu o Senhor Jesus Cristo, assim você também deve andar nele. Quantos aqui se lembram do dia em que aceitaram Jesus em suas vidas? Quantos aqui se lembram de como a paixão queimava no seu coração no início da sua caminhada com Jesus? Porque, irmãos, eu me lembro de desejar ser uma máquina de xerox, porque o meu desejo era que, em questão de horas, o meu coração e a minha mente conseguisse xerocar a Bíblia inteira e cravar dentro de mim cada palavra que está dentro da Bíblia. Esse era o meu desejo, eu me lembro disso. Havia dentro de mim, irmãos, um sentimento de não querer perder mais tempo. Havia uma paixão de não apenas conhecer a palavra, mas de também viver a palavra.
eu desejava ardentemente ser parecida com Jesus, ser uma cópia de Jesus. Eu havia tomado uma decisão de deixar tudo para trás e começar uma nova história com Cristo. E eu acho que é assim, que todos nós um dia experimentamos aquilo que nós chamamos de primeiro amor. E o interessante é que a instrução de Paulo se refere justamente a isso. Ele fala que da mesma forma santa, apaixonada, que você um dia recebeu Jesus em sua vida, assim você também deve andar nele todos os dias. Paulo, ele sabia que na caminhada com Cristo, o nosso amor pelo Senhor poderia se esfriar. Ele sabia que um dia o cansaço e as frustrações iriam chegar. Paulo sabia que era possível estar dentro de uma igreja e ao mesmo tempo estar longe de Deus. Irmãos, sabe o que está faltando no mundo? Faltam pessoas que decidiram viver de verdade o Evangelho. Porque existem milhões de pessoas pregando um Evangelho diferente, um Evangelho relativo, usando até palavras bonitas, mas que as suas atitudes estão corrompidas. Está faltando no mundo, irmãos, pessoas que andam com Jesus da mesma maneira como um dia elas o receberam. Nós não precisamos de mais evangélicos para conseguir transformar o nosso país. Sabe o que vai transformar o Brasil? A nossa nação vai mudar quando um punhado de cristãos que receberam Jesus continuarem andando nele com a mesma paixão e santidade que receberam ele no início da sua caminhada. E sabe por que eu afirmo isso, irmãos? Porque a Bíblia nos relata no livro de Atos que apenas 12 homens foram suficientes para virar o mundo de ponta a cabeça. E o que tornava estes 12 homens diferentes era a paixão, era o temor, era a santidade que eles viviam no seu dia a dia. Sabe, irmãos, Deus é o maior interessado em que a gente evangelize o mundo inteiro. Afinal, a palavra dele nos revela que é o desejo do seu coração que todos sejam salvos. Mas para que uma conversão genuína e em massa aconteça, é preciso que as pessoas não apenas falem de Jesus, mas que elas expressem Jesus com as suas atitudes. Abram a Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 e 9, na versão árabe. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. O que te salvou? Porque segundo esse texto de 2 Timóteo, no versículo 9, diz que segundo o poder de Deus que nos salvou. Porque segundo esse texto foi o poder de Deus, o poder de Deus que nos salvou. Só que esse texto, ele também diz que o poder de Deus não apenas nos salvou, mas ele também nos chamou para uma santa vocação. Sabe, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que está vivendo apenas como salva, mas que não está vivendo o seu chamado. E o poder de Deus, ele é usado sim
para nos dar a salvação de presente, mas ele também é usado para nos chamar para vivermos o nosso propósito. Em Atos 17:26, versão NVI, de um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras dos seus territórios. Irmãos, esse texto nos ensina que todas as coisas que foram criadas por Deus, elas foram criadas de forma intencional. Você nasceu na sua família porque Deus quer te usar para alcançar pessoas específicas. Você nasceu no seu ano porque Deus quer te levantar para alcançar uma determinada geração. Você mora nesta cidade e congrega nesta igreja porque Deus tem planos e projetos para você viver aqui neste tempo. Irmãos, nós não somos um projeto que deu errado, porque nesse texto de Atos nos prova que antes mesmo que a gente tivesse nascido, o Senhor já havia planejado para nós uma missão específica para viver aqui na terra. Nós acabamos de ler. Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente. Os nossos tempos foram programados por Deus anteriormente. O Senhor determinou todas as coisas antes mesmo delas existirem. Irmãos, o nosso tempo foi pré-estabelecido por Deus. Os lugares por onde nós já passamos e os lugares onde ainda passaremos, eles foram pré-estabelecidos por Deus. Deus tem um propósito para cada vida que existe na face da terra. Não estamos aqui perdidos, não somos obra do acaso. Existe um propósito criado por Deus antes mesmo que eu e você tivesse nascido. Deus, ele cria primeiro a missão, e só depois que o projeto dele foi concluído é que ele então cria a mim e a você, colocando em nós talentos, dons e habilidades necessárias para que nós cumpramos o propósito. Irmãos, se o nosso Deus é intencional, nós também precisamos viver de forma intencional. E eu quero deixar uma sugestão para vocês hoje, para que vocês façam ao longo da semana. Nessa semana que está nascendo, visite um cemitério, fique lá por um tempo, reflita sobre a vida e sobre a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos parar de viver de qualquer jeito. Nós precisamos parar de viver no automático. Temos que parar de ignorar a morte, parar de deixar para amanhã aquilo que o Senhor nos pede para fazer hoje. Irmãos, nós precisamos viver de forma intencional, porque cada dia que se passa, estamos mais perto da morte. E isso acontece desde o dia do nosso nascimento. Nós fomos criados para cumprir uma missão aqui na terra. E a cada dia que se passa, a contagem regressiva, ela avança para o nosso túmulo. Eu vou ler novamente essa passagem de 2 Timóteo que diz: segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação. A palavra nesse texto poder vem do grego dunamis, que significa dinamite. Será que esse poder que Deus usa para nos salvar e nos chamar para uma santa vocação, será que ele é pequeno? Porque ele é dunamis, ele é dinamite.
É como se o nosso Deus estivesse nos sacudindo e dizendo para nós: eu tenho aqui um poder tão grande que não é apenas para te salvar, mas é para que você também viva o propósito para o qual te criei. Deus, Ele quer trazer para nós intencionalidade, para vivermos não somente como salvos, mas para também cumprirmos a missão que Ele nos deu. Ontem eu ouvi uma frase e eu achei ela muito forte. John Wesley que falou: morar em uma garagem não faz de você ser um carro. E sabe o que isso tem a ver com a nossa palavra agora? É porque tem muita gente morando há anos dentro da igreja, mas que até hoje não se tornou um verdadeiro cristão, simplesmente porque vive apenas como salvo e não vive o seu chamado. Eu quero que vocês saiam deste culto levando para casa uma reflexão. Se você morrer hoje, além da sua família, quem sentirá sua falta? Você terá alcançado todas as pessoas que o Senhor te confiou? Você gerou transformação nos lugares onde o Senhor te colocou? Você usou os dons e os talentos que o Senhor te deu para expandir o reino dele aqui na terra? Sabe, irmãos, precisamos pensar mais sobre a morte, porque precisamos viver de uma forma diferente, ou melhor, precisamos viver para fazer a diferença. Precisamos entender que aquilo que nós recebemos de Jesus, que aquilo que queimou o nosso coração, que nos libertou e nos livrou do pecado, da sujeira, da mentira, que isso agora precisa produzir liberdade na vida dos outros, não pode ficar só em nós. Irmãos, a nossa nova vida com Jesus, ela precisa dar sentido para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você e eu sejamos a única Bíblia que alguém um dia vai ler. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser socorro para a incredulidade do nosso próximo, porque nós fomos chamados por Deus para fazermos a diferença. Se não for para vivermos de acordo com o propósito que Deus criou para nós, estamos sendo apenas uma religião, segundo o IBGE. Estamos sendo apenas evangélicos, que inclusive o número tem crescido muito, que tem se tornado cada dia mais popular ser crente. Mas precisamos lembrar de que Cristo também morreu, não só para nos salvar, mas a sua morte foi para nos dar um chamado, o chamado de libertar os cativos e oprimidos. Ele nos chamou para sermos pontes sobre as águas, abrigo no deserto, sal da terra, luz do mundo. É para isso que o Senhor nos criou para ser. Nós precisamos, irmãos, gerar no nosso interior uma indignação santa, para não aceitar viver aqui na terra sem marcar as pessoas que passam pelas nossas vidas. Ontem a pastora Tânia comentou numa reunião que nós fizemos a ela, que a vida da pastora Neuza mudou completamente a vida dela. Ela contou que ela era uma pessoa antes de conhecer a pastora Neuza e hoje ela é outra, que nós não acreditaríamos em quem ela era antes de conhecer Jesus. E se vocês estão aqui hoje, é pela vida da pastora Neuza e do pastor Chico, que alcançou a vida do pastor Edson e da pastora Tânia, que alcançou uma multidão de pessoas. Glória a Deus. Deus colocou dentro de nós, irmãos, um poder que é capaz de transformar o mundo. Irmãos, a vida é simples, mas ela também é frágil.
Por isso nós precisamos ser intencionais em tudo que nós vamos fazer. Não podemos ir à igreja somente porque somos salvos. Não podemos devolver o dízimo e a oferta só para cumprir tabela. Não podemos apenas levantar a mão e dizer que recebemos Jesus sem que haja transformação na nossa vida e no nosso caráter. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu em uma cruz para que eu só recebesse, mas Ele morreu para que eu viva também o meu chamado, e para que assim eu espalhe o seu reino aqui na terra. Irmãos, o meu desejo é que vocês saiam deste culto com a decisão de não desperdiçar mais tempo. Sabe por quê? Porque no céu você não vai poder mais viver o seu propósito. Porque no céu nós não teremos a oportunidade de marcar as vidas. Porque cumprir e viver o chamado é uma missão que nos foi dada aqui para a terra. E eu quero finalizar este culto contando para vocês a história de Onã, que está escrita em Gênesis 38. Onã era o segundo filho de Judá. E após a morte do seu irmão mais velho, ele deveria cumprir o papel de se casar com a sua cunhada, a viúva de Er. Porque na cultura judaica, quando o irmão mais velho morria, o mais novo tinha que se casar com a cunhada para gerar filhos, descendência, para que o nome do irmão mais velho continuasse. Ele precisava dar continuidade à linhagem do irmão. E segundo essa cultura, os filhos que Onã gerasse não seriam considerados seus, mas seriam considerados filhos do seu irmão Er. E por saber disso, todas as vezes que Onã se deitava com Tamar, a sua esposa, ele derramava o seu sêmen na terra, no chão, impedindo assim a gravidez. Irmãos, sabem o que a Bíblia diz que aconteceu com Onã? A Bíblia diz que Deus o matou. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus veio dessa tribo. Ele veio da tribo de Judá. E todas as vezes que Onã jogava o seu sêmen no chão, ele desprezava o seu propósito de gerar um descendente. E assim ele atrasava a primeira vinda de Cristo Jesus para a terra. Deus teve que matar Onã e permitir que um outro homem desse continuidade à descendência de Judá, para que desse povo viesse o Salvador do mundo. Irmãos, será que quando nós procrastinamos o nosso chamado, será que nós não estamos fazendo como Onã e assim atrasando a segunda volta de Cristo? O que Deus precisará de fazer comigo e com você para nos despertar para viver o chamado? Porque sabe, irmãos, eu me converti há quase 12 anos. E quando eu encontrei Jesus, eu era uma mulher deformada. Deformada pela amargura, pelo luto, pelas dores, pela depressão, pela síndrome do pânico. Mas à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o meu chamado, o meu propósito, as minhas vontades foram diminuindo e Deus foi crescendo dentro de mim. E aos poucos começou a nascer no meu rosto um sorriso, e no meu coração começou a nascer um sonho e uma esperança. O meu processo de libertação foi um pouco longo, mas eu me lembro que durante todo o processo de cura, nas noites longas e frias e sombrias, eu me agarrava à fé que estava nascendo dentro de mim. E não foi só uma vez,
mas foram várias vezes em que nessas madrugadas eu ficava com a minha Bíblia andando pela casa e eu declarava: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. 13 anos atrás, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que um dia estaria aqui, pregando a palavra de Deus para vocês, sendo líder e pastora dessas crianças. Hoje eu olho para tudo que eu vivi e eu sei que as minhas feridas foram trocadas por cicatrizes. Aleluia. E eu sei também que hoje elas fazem parte do meu ministério. E eu encerro este culto deixando uma pergunta para vocês. Quando as pessoas olham para você, elas podem ver quão grande é o Deus de vocês. Amém? Vamos orar?